Transforme aquilo que te irrita, aquilo que te faz ficar irado, ter raiva, em seus alvos de oração. Transforme aquilo que te dá raiva em oração. Muitas vezes a gente percebe coisas em pessoas, ou muitas vezes pessoas fazem coisas que nos irritam. Há muitos comportamentos ou atitudes de pessoas que geram raiva na gente. E se nós não transformarmos esse impulso de raiva nos nossos alvos de oração, provavelmente a gente vai falar mal disso ou vai reclamar disso. Falar mal não muda pessoas e nem situações. Reclamar não muda situações, muito menos pessoas. É por isso que Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz para que nós orássemos uns pelos outros, para que fôssemos sarados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que eu disse a você que quem ora ajuda, porque ser sarado é uma obra de Deus em nós. Muitas vezes a gente percebe o que está errado e tenta resolver na força da nossa vontade, no nosso tempo, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa força e não dá resultados concretos. Porque não é pela força humana, não é pela sabedoria humana e não é na inteligência humana, muito menos sendo movido pela ira, mas é pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso que eu digo a você, transforme aquilo que te faz irar nos seus alvos de oração. Porque eu acredito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque é através da oração que o Espírito Santo opera naquilo que de outro modo jamais mudaria a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Nós ficamos irados com algumas coisas, isso é normal. Algumas pessoas nos fazem irar, isso é normal. Situações nos fazem irar, isso é normal. Agora, se eu permitir apenas ser influenciado pela ira, eu serei uma pessoa ou que vai ser reclamona, ou uma pessoa que vive falando mal de alguma coisa. O convite do Espírito Santo para você é: orai uns pelos outros para que sareis. Não é pela sabedoria da gente, não é na força, não é no tempo da gente, mas é no tempo de Deus, na força de Deus e do jeito de Deus. É por isso que está escrito, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se eu não posso fazer nada sem a ajuda de Deus, se eu não tenho condição por mim mesmo de produzir nada que seja bom por mim mesmo, a outra pessoa também não tem. Ela vai precisar do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos transformar os nossos iras, aquilo que me faz irar, em nossas orações. Em vez de sair falando mal, em vez de sair reclamando, eu sair para a oração. Porque quem ora, ajuda. A melhor maneira de ajudar alguém, a melhor forma de contribuir é através da oração. Porque as pessoas podem resistir a tudo. Elas podem resistir às nossas palavras, elas podem resistir a uma orientação, mas elas não podem fazer nada contra as nossas orações. Porque a nossa oração tem a ver com o que Deus fará. Tem a ver com o que Deus irá gerar, com o que Deus irá fazer. Ao invés de ser uma pessoa que reclama ou que fala mal, se torne uma pessoa de oração. Porque o sarar de Deus é o resultado de homens que oram. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso ele nos convida, orai uns pelos outros, para que sareis.